Ótimo, que maravilha. Tem que instalar o VS Code. Tá, então eu vou falando. Eu só criei repositórios do Rails API e repositórios do React usando Vite, né? E instalei algumas gens e algumas dependências no package JSON, mas eu não mexi nos repositórios, eles estão totalmente zerados. E o nosso objetivo da aula de hoje é, a partir desses repositórios zerados, para fazer toda uma sessão de usuário num site, né? Então a gente vai fazer tanto o back quanto o front dele. Aí a gente vai passar pelas aulas então de integração com a API em React, componentização, props, use context hooks, que eu acho que pode ter sido uma aula que ficou meio defasada para vocês, então a gente vai passar bem nessa parte de use context de novo. Em relação a Rails, a gente vai passar também pela parte de device, autenticação e como é que faz a autenticação por admin, né? Então, basicamente vai ser isso. Acho que são as áreas que tiveram mais defasagem durante o processo trainee, né? Em relação ao Rails, foi a parte que mais teve dificuldades, foi a de autenticação. E de React foi a de use context. Eu tô só enrolando aqui enquanto baixa o VS Code. Aí, foi. Tá. Beleza. Beleza. Aqui no meu repositório da API, eu só instalei as gens que a gente vai precisar, que é a Device Simple Token Authentication. Já descomentei a do Hack Course para a gente fazer a integração com a API lá mais para frente. E, bom, ele está zerado. Ele não tem nenhuma model, nenhuma controller, nem nada. Esse é o nosso repositório aqui de Rails. Em relação ao de front, ele também está zerado. Se eu dar um yarn dev aqui. Uma dica, quando ele aparecer nessa telinha aqui, ó, vocês apertam O, que ele vai abrir a página que tá rodando o servidor, que nem abriu aqui agora. E eu tô rodando com Yarn, acho que na aula vocês viram rodando com PNPM, né? Ambos são gerenciadores de pacotes, então não tanto faz, mas aqui vai ser indiferente. Mas é porque o PNPM ele é mais performático que o Yarn, tá? Mas para essa aula aqui vai dar a mesma coisa, já que a gente não está fazendo um sistema muito complexo, não. Tá, então é isso. Primeiro, antes de tudo. Eu vou fazer uma coisa aqui que vocês podem achar meio diferente. Tipo assim, a gente viu durante as aulas, primeiro construindo o back-end para depois fazer o front-end, né? Só que esse não é exatamente um fluxo real de um projeto. Num projeto, você pode construir tanto o front-end quanto o back-end simultaneamente. Então, o que eu vou fazer nessa aula aqui? Eu vou começar pelo front, em vez de começar pelo back. Aí, quando aparecer alguma necessidade de eu ir lá para o back para construir algo, eu vou lá e construo. Porque a gente tem que ter em mente que a nossa API, ela vai suprir as necessidades do nosso front-end. Meio que o nosso front consome a nossa API. Então, só para mostrar para vocês que não necessariamente a gente precisa fazer o back antes de fazer o front. A gente pode construir simultaneamente, duas equipes trabalhando simultâneo. Aí depois, no final, só integra tudo, né? Então, é isso. Deixa eu rodar o servidor aqui de novo. Tá rodando? Tá. Antes de tudo, vamos dar uma limpada nesse repositório. O que que tem aqui que não me interessa muito? Esse SVG aqui, com certeza não. Esse source. Esse assets também não me interessa. Ok. App.css também não. Index.css deixa. No app, a gente vai tirar isso aqui. Não. Tá. A gente tira isso aqui. No caso, a gente pode limpar tudo isso. Mais para cima. Aqui. Vamos só retornar um H1 falando. Tá. No main, a gente pode. Não, certinho. Index.css. Vai zerar ele.
Tá, acho que com isso a gente já deu uma limpada no nosso repositóriozinho. Ele tá dando alguma reclamação aqui de... Ah, tá importando o app CSS em algum lugar. Acho que agora vai. Pronto. Vamos ver no nosso aqui. Beleza. Olá, mundo. Tá. Limpei o repositório. Antes de tudo, vamos configurar o Tailwind. Eu instalei ele aqui no... já dei aquele yarn add Tailwind e tal. Aí, só para falar uma coisa, tipo, tem duas formas de configurar o Tailwind. Tem por CLI. CLI significa Command Line. Então, você vai instalar ele só rodando uma linha de comando, se não me engano. Ou mais de uma. Mas, só fazendo isso aqui, você não tem que configurar, tipo, nenhum arquivo a mais. Só que você pode configurar usando PostCSS, é como eu recomendo você configurar. Então, em vez de... Eu não sei como é que foi nas aulas, acho que foi assim, você dava um yarn add ou npm install, traço d tailwind css. Usando o PostCSS, que como eu vou configurar o tailwind aqui, eu vou instalar o tailwind css, o PostCSS e esse auto-prefixer. Aí depois eu vou rodar esse comando aqui. No caso, eu estou usando yarn, então eu vou rodar tailwind css init, aí eu coloco um traço P e beleza. Aí ele criou esses dois arquivos aqui, esse postcss.config.js e esse tailwind.config.js. Aí a gente vai seguir que nem está aqui na documentação. Então, o postconfig a gente vai manter da mesma forma que a gente está aqui. Em relação ao tailwind, tailwind.config.js, a gente vai colocar no content os tipos de arquivo que a gente quer que sejam afetados pelo tailwind. Então, ele colocou aqui que todos os arquivos que estão em source, aí qualquer pasta de source, qualquer arquivo que esteja em qualquer pasta de source, que tenha .html e .js. No caso, a gente quer que qualquer arquivo que tenha JS e JSX. Tá, aí a gente vai adicionar isso aqui lá no index.css. Quando eu faço isso, ele automaticamente vai zerar alguns estilos do nosso CSS. E tá, vamos testar agora. Dá um yarn dev. Pra cá. Ó, pelo jeito tá funcionando. Ele já zerou alguns estilos aqui. Vamos tentar estilizar lá no app, esse H1. Vamos colocar um class name, text, não sei. Pronto, 8xl. Tá funcionando o nosso Tailwind, então já configurou ele aqui agora. Tá. Agora, como vai ser um aulão de revisão, eu vou tentar passar de forma rápida nos conceitos do que é o React. Primeiro de tudo, o React, ele não é uma framework que nem o Rails, ele é uma biblioteca. O que isso significa? Como ele sendo uma biblioteca, ele disponibiliza algumas propriedades para a gente conseguir construir interfaces de usuário em JavaScript, atrelando a marcações HTML, código CSS e tal. Só que, como ele não é um framework, ele não tem uma estrutura de pastas pré-definida que a gente tem que seguir. A gente pode criar nossa estrutura de pastas. A forma que eu vou criar aqui é o seguinte: esse asset vai armazenar alguns arquivos de imagem que a gente for necessitar. Acho que para essa aula não vai ter. Eu vou ter uma pasta pages, onde vão ter as minhas páginas aqui. Eu vou ter uma pasta components, onde eu vou ter alguns componentes que eu posso puxar eles lá em pages, para eles utilizarem esses componentes que eu estou criando, só para deixar alguns componentes que são mais gerais para minha aplicação, que eu vou usar eles em várias outras páginas e tal. Eu vou criar uma pasta utils. Esse utils eu vou jogar tudo que for tipo relacionado a utilidades que vão acrescentar no nosso React. Por exemplo, o Axios, para a gente fazer nossa integração com a API, nossos contextos por use context, enfim, vocês vão entender quando a gente for caminhando aqui. Tá. Primeiro de tudo, vamos construir o nosso componente navbar. Então, vamos aqui, navbar.jsx, JS não, JSX. Pronto. Tá. E aqui depois eu vou chamar ele aqui no app, mas vamos lá.
como é que é a sintaxe de você escrever a interface do usuário em React, né? Tudo no nossa interface de usuário vão ser componentes, e componentes em React são funções. Então, aqui a gente vai dar um export function, aí a gente nomeia a função navbar, que vai ser o nosso componente, e beleza. Só que como é que são as... Tipo, o componente é qualquer função? Não, são funções que retornam marcação. Então, aqui no return a gente vai colocar alguma marcação. Por exemplo, deixa eu colocar aquele Olá Mundo que estava lá. Tá, agora deixa eu chamar ele aqui. Ver se está funcionando certinho. Tá. Então é isso. Aí, fora do retorno, a gente vai colocar código em JavaScript para a gente implementar e dar dinamicidade para a nossa marcação que a gente está retornando nesse componente. E, bom, vamos construir aqui agora uma navbar, né? Então, eu vou abrir aqui uma tag nave. Pronto. Nessa nave, eu vou querer ter 3 botões para navegar entre elas. Vai ser um botão para a seção de login, um para ir para a seção de usuário e para editar perfil e tal, e outro para homepage. Vai ser algo bem básico, só porque a gente quer construir só a parte de login e de página de usuário, tá? Então, mas aí se fazer uma navbar mais planejada, uma navbar bonitinha e tal no projeto final de vocês. Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar P, porque esses links para homepage e tal, eles por enquanto eles não vão ter nenhuma utilidade. Depois eu vou colocar um A, então. Ah, não. Com href para ele recarregar a própria página. Aqui vai ter um link para nossa homepage. Um link agora para página de login. Ok. E aqui um link para página de usuário. Vou colocar mais uma coisa na navbar, que é um botão de logout. Que a gente vai fazer o logout também. Eu vou construir tanto a página de usuário quanto o login quanto o logout. E aqui a homepage é só para a gente ter uma homepage no site. Então, todos esses eu vou deixar um href por enquanto. Assim. Vai. Tá bom. Tá, vamos ver como é que isso tá aqui agora. Beleza. Ele tá, por enquanto, assim. Tá bem feiozão. Então, vamos dar uma estilizada bem padrão. Para estilizar com Tailwind, você usa class name, né? Tudo são classes. Então, aqui a gente vai usar, sei lá, vamos colocar um H de 10, um background slate. Deixa eu ver como tá aqui até agora. Tá, aí eu tenho só que mudar a cor do texto. Vamos usar um gray, tá bom. Beleza. Agora, flex. Não. Como é que é? Item center, se não me engano. Isso. Aí justify batching. Não, vou colocar around. Pronto. Ficou a navbar bem básica. Só para a gente se orientar melhor. Deixa eu só diminuir o tamanho desse. Colocar small. Será que ficou muito pequeno? Não, small tá bom. Beleza, então aqui tem a nossa homepage, login, página de usuário e logout, só que nada está implementado por enquanto. Essa é a nossa componente navbar. Vamos construir agora uma para homepage. Uma página homepage. Então, export function. Novamente, tanto componentes, até páginas também são componentes que carregam outros componentes. Então, as páginas elas também vão ser funções. Então, aqui, que vão retornar alguma marcação, né? A marcação que eu vou retornar aqui, bom, como eu não vou implementar uma homepage, senão ela vai ficar muito extensa se eu for construir todo um site aqui, então eu vou aqui é a homepage. Pronto.
Agora no nosso app vamos chamar tanto navbar quanto a nossa homepage. Beleza. Tá, agora vamos construir também os arquivos das nossas outras páginas. Depois eu vou implementar rotas. Então, eu já tenho uma página aqui, uma página de login. A gente vai ter uma página de usuário, então, profile. E uma coisa que a gente poderia ter feito aqui, na verdade... deixa eu apagar isso aqui e vou fazer os arquivos de novo. Só para mostrar uma outra organização que vocês podem seguir. Aqui em Pages, bom, a gente tem a nossa homepage. Aí você pode criar uma pasta aqui, chamada User. E tudo que for referente às páginas de usuário, você coloca aqui. Então aqui a gente vai colocar a nossa página de login. E aqui a nossa página do nosso usuário. Aí você pode criar outras pastas, por exemplo, vocês estão fazendo um blog, né? Aí vão ter páginas de usuário, páginas de posts, páginas de comentários, eu não sei como é que vocês vão implementar. Então você cria aqui uma pasta post, e todas as páginas de posts você vai colocar lá dentro, só para questão de organização. Como eu falei, o React não é um framework, ele é uma biblioteca. Então a estrutura de pastas e a organização que você quer seguir depende muito de você. Eu vou organizar assim agora. Então, tá. Só que é o seguinte, deixa eu só implementar esse aqui. Export function. Login. Return H1. Aqui é a página de login. Tá? Deixa eu copiar esse aqui. Vou mover para cá. Só que aqui vai ser a página de usuário. E aqui é profile. Beleza. Tá, eu fiz essas 3 páginas aqui, só que se vocês perceberem lá no app, eu tô chamando só homepage, né? E tipo, como é que eu vou para as outras páginas? Como é que eu acesso elas? Isso é por meio de rotas. Então, agora a gente vai implementar nossas rotas. Eu já instalei aqui, lá aqui não, no package.json. A dependência que a gente vai usar para construir nossas rotas, que é muito conhecida, é bastante usada, é o React Router DOM. Ele apresenta várias funcionalidades, alguns hooks a mais. E... Bom, caralho, a porta... Deixa eu só, rapidão, só fechar aqui a porta da sala aqui. Beleza. Tô na sala 5215, tá ventando muito essa porta, ela é toda, sei lá, meio ferrada. Tá. Então, o React Router vai acrescentar pra gente alguns hooks, algumas funcionalidades pra gente construir nossas rotas. E como é que vai funcionar isso, né? Primeiro, aqui no nosso app, a gente tem que chamar o que a gente precisa do React Router DOM pra gente construir nossas rotas. Então, eu vou tirar, por enquanto, esse navbar, esse homepage aqui. E, aliás, deixa eu só importar logo. Tá, aí o que a gente vai importar daqui? A gente vai precisar do nosso router provider e do create browser router. Ok. Aqui no app agora, a gente vai retornar para ele o router provider, só que o router que a gente vai passar aqui, a gente vai criar ele agora usando o create browser router. Então, router igual a create browser router. Aí aqui ele espera um array e nesse array ele espera um path. Então, vamos colocar um path aqui. Esse. E elements. Aí a gente, por enquanto, não vai colocar nenhum elemento, vamos colocar só um H1 também. Olá, monta. Tá. Por enquanto, vamos deixar esse aqui. Só que aqui eu tenho que passar agora o router. E aqui eu esqueci de falar que é const. Porque esqueci... Bom, JavaScript é uma linguagem tipada, né? Tipada não, você tem que colocar distanciar a variável. Tá. Pronto, tá funcionando aqui. Só que eu criei o nosso router que a gente está passando para o nosso provedor de rotas.
Só que ele só tem esse path aqui, que é justamente esse que eu tô aqui agora, né? Aí é foda. É justamente esse que eu tô aqui agora. E ele tá só dando como elemento esse Olá Mundo. Cara, o Devez tá falando que tem reunião daqui a 30, 50 minutos, só que eu tô em aula. Sinto muito, amigo. Pronto. Tá, aí o que a gente vai passar aqui então nesse elemento aqui do nosso PF padrão? A gente vai criar uma página root. Então a gente vem vir aqui, root.jsx. E como é que é essa página, né? Export function, root. Foi mal aí pela atrapalhar, enfim, tá. Aí aqui a gente vai retornar na nossa. Tipo, o root é como se fosse o layout da nossa página. Então, o que o layout vai ter, né? A gente quer que todas as nossas páginas tenham uma navbar, e aqui eu não fiz um footer, mas botaria um footer também. Então, aqui eu vou colocar a navbar, que eu quero que esteja em toda a página. E para poder renderizar os childrens desse meu root, quando for falar de children, vocês vão entender melhor. Eu vou colocar outlet. Isso aqui vai fazer mais sentido daqui a pouco. Tá. Então, esse é meu root. Se eu vim aqui da... Consigo... Pronto. Aqui no nosso app. Agora eu vou chamar esse root. Nesse elemento aqui. Pronto. Aí aqui ele está passando a nossa navbar, que nem aqui no root mesmo. Só que eu coloquei esse outlet aqui e não está aparecendo nada, né? O que é esse outlet? Aí vai fazer mais sentido aqui agora. Aqui a gente está nosso padrão, só que a gente pode colocar na nossa rota children, né? Filhos dessa rota. E o que são children? Ele vai pegar o path, que é esse barra aqui, e tudo que eu colocar a mais, ele vai tentar identificar dentro desse children. Então, aqui, ele vai esperar um array também, e nesse array vai ser um array de paths. Então, o nosso primeiro path aqui pode ser... Bom, essa aqui vai ser já homepage, talvez? Não sei, vamos colocar aqui. Quando eu não colocar nada, ele vai para a homepage. Então, o elemento que eu vou renderizar aqui agora vai ser homepage. Ok. Próximo path. Eu fiz um de login, né? Então, quando eu colocar barra login, ele vai renderizar o elemento da página de login. Quando eu colocar barra profile, ele vai renderizar o elemento da página de profile. Cadê? Aqui. Agora que eu vi que eu coloquei 2 is, né? Exato. Foi. Só tem que mudar a importação. Tá. Vamos ver se está funcionando agora. Aqui eu estou na homepage. Quando eu colocar aqui barra login, ele vai para a página de login. Quando eu colocar aqui na rota barra profile, ele vai para a página de usuário. Então, as nossas rotas, pelo jeito, estão funcionando, né? Vocês conseguiram pegar o que eu fiz aqui agora? Ficou alguma coisa que vocês... Acho que eu passei muito rápido, né? E eu dei pouco explicada no que eu estava fazendo. Então, tem alguma dúvida? Acho que eu tô entendendo tudo até agora. Tá, então... beleza. Então, a gente implementou nossas rotas. Só que é o seguinte, elas existem, né? Só que eu tô tendo que vir aqui na minha URL, alterar minha URL para poder acessar essas rotas. Como é que eu vou acessar elas pelo site? Bom, o site ele tem que ter links que redirecionam para as rotas da sua página, do seu site. Então, aqui na nossa navbar é onde a gente escolheu implementar esses links, né? Só que aqui a gente está passando esse A. Se eu colocar aqui, por exemplo, esse href aqui sendo só barra, aqui sendo barra login, e aqui sendo barra profile, isso aqui vai funcionar,
Se eu vier aqui, ele vai para a página de login, aqui ele vai para a página de usuário, aqui para a homepage. Só que isso não é a melhor escolha. Se vocês perceberem, quando eu clico aqui em login, ele recarrega a página. Por exemplo, clicar aqui na página de usuário, aqui vai dar um loadzinho, né? Então, ele recarrega a página. E não é isso que eu quero. Quando a gente está acessando um site, existe o conceito de single page application, que é tipo assim, você vai acessar um site, na nossa primeira request para pegar as informações desse site, ele vai trazer todas as páginas consigo. E quando você vai navegando lá, você tá navegando, você só fez uma request. Você não precisa, tipo, eu vou trocar de rota, eu vou fazer uma request de novo para o servidor para agora pegar a página de login. Não. Você vai pegar todas as páginas de uma vez. O nome disso é Single Page Application. Pronto. Aí, se vocês quiserem pesquisar como é que significa isso, vocês podem ficar à vontade. Outro nome é Client Side Routing. Outro nome não, relacionado a isso, que é o roteamento, ele vai ser do lado do cliente. Então, o servidor ele envia todas as páginas e o cliente ele vai ir alternando as suas rotas nesse site. Então, é isso. Só que esse A ele não implementa isso, né? Porque o React Router DOM que dá esse single page application pra gente. Então a gente vai usar uma tag do React Router DOM, que é a tag link. Então eu já vim aqui, link. Aí aqui a gente vai colocar para homepage. E aqui nesse tool a gente vai colocar o endereço que a gente quer. No caso, é esse aqui. Tá, vamos fazer a mesma coisa aqui para o de login. Deixa eu só... Programação inteligente, né, cara? No caso, pronto. Tá. Aqui login. E aqui era para de profile. Tem que ir para a página de login. Beleza, vamos ver se isso agora está funcionando. Se eu vier aqui em login, bom, vou para a página de login, aqui para de profile. Se vocês perceberem, quando eu estou clicando, ele não está mais recarregando aqui a nosso site, né? Ele está alternando as páginas, está trocando as de rotas, mas não está fazendo nenhuma nova request para o servidor. Ele só fez aquela primeira inicial quando a gente entrou no site. Tá, então é isso em relação a rotas. Eu posso acrescentar que aqui no app, quando eu fiz esse Router Provider, esse Create Browse Router, eu posso colocar children dentro de children. Então, se eu quiser colocar profile, barra, alguma coisa, tipo barra edit, então eu posso vir aqui, children, aí, bom, é um array que ele espera, né? E esse array é um array de paths, onde cada path é um objeto. Então, aqui você coloca um path, sei lá, edit, e aqui você coloca o elemento da sua página de edição de perfil de usuário e tal. Então, você pode colocar children dentro de children's, aí você vê como é que isso vai funcionar na sua aplicação, vai ter algumas coisinhas a mais para se alterar. Mas, tá. Acho que de rotas é isso e beleza. Agora vamos implementar então finalmente a nossa página de login aqui do nosso site. Eu vou fazer o seguinte, a gente já deu 47 minutos de aula, eu vou fazer a base da nossa página de login, a estrutura, que é um formuláriozinho para você preencher com e-mail, password e tal. Só que eu não vou integrar com a API ainda e nem vou mostrar use context cookies e a parte lá do back. Vou fazer essa estrutura, a gente vai dar uma pausa de 10 minutinhos para se descansarem, porque eu acho que eu joguei muita informação de uma vez. Aí daqui a pouco a gente volta, tá? Então, beleza? Vamos fazer aqui nossa página de login. Tá. O que eu vou querer ter na nossa página de login? Eu vou querer ter um formulário. Vamos colocar um título primeiro. Então, vamos colocar aqui no section. Aí, colocar um H1 aqui. Página de login. E bom, aqui a gente vai usar uma tag chamada tag form. E nesse formulário a gente vai ter alguns inputs. O nosso primeiro input no caso, input ele não tem children, tá? O nosso primeiro input ele é do type text. No caso, eu não sei se tem type e-mail.
Tem. Eu vou colocar o input do type password e um botão de logar, entrar, porque a gente é brasileiro, então é isso. Tá, vamos ver como é que você tá na nossa página de login agora. Bom, eu não coloquei, né, umas coisas que eu preciso. Placeholder, e-mail, placeholder, coloca assim. Pronto. Então aqui tá a nossa estrutura, vamos só dar agora uma ajeitada. Deixa eu colocar aqui assim. Isso. Por sinal, vou colocar esse flex column. E... deixa eu ver como é que tá aqui agora. Tá. Não. Beleza. Só que vamos colocar agora um espaçamento desse aqui. Não, bottom. Margem bottom. Vou colocar a margem bottom de 6. E vamos colocar aqui nesse estilo do nosso botão margem Y de 2. Já tá bom. Tá. Vamos só aqui agora tirar alguns estilos do nosso input. Se não me engano, ele vem com outline por padrão, então a gente coloca outline none. Isso. Agora tem que botar esse outline none para aqui também. Tá. Não sei se eu utilizo mais alguma coisa. Só eu vou dar um de botão aqui. Border. Como é que... não. Spacing 1. E aqui a gente vai colocar na cor... tanto faz a cor. Colocar um gray sense. Só que vamos dar um padding, né? Padding de 2. Pronto. Tá. Essa é a nossa página de login implementada de forma bem rápida. Só que agora vamos falar de eventos para a gente finalizar a nossa estrutura básica. Tá. O que eu fiz aqui agora? Então... bom, a gente construiu aqui nossa página de login, a gente fez uma section, né? Aí colocou um título para essa página e um form onde eu coloco esses inputs e esse button. Só que por que eu fiz esse form, né? Qual que é o bom dessa tag form? Tem um evento chamado submit que está atrelado a esse form, onde aqui eu vou dar um onSubmit e aqui eu vou executar alguma função. Então, sei lá, vou dar um console.log você submeteu. Tá. Só que como é que eu identifico que eu dei um submit nesse form? No button que tem aqui, que é esse botãozinho aqui, a gente vai colocar um type submit. Pronto. Agora esse button, ele é do type submit e quando eu clicar nele, ele vai chamar o onSubmit desse form. E vamos ver se isso está funcionando. Vamos abrir aqui o nosso console. Aqui. Vamos clicar em entrar. E beleza, você submeteu. Só que vocês perceberem, ele deu um reload muito rápido, né? Por que isso aconteceu? É porque, bom, o OnSubmit ele tem esse negocinho, que ele tem um evento que ele dá uma recarregada. Esse evento ele é passado aqui, nessa função, e como é que a gente previne que ele dê essa recarregada? A gente vai pegar esse evento nativo do navegador, vai dar um event.preventDefault, e agora sim a gente dá um console.log, você submeteu.
favor, nunca esqueçam de dar esse event.previewDefault quando você for fazer um submit do form, que senão toda vez que você for clicar, ele vai recarregar a página e dar maior bug e você não consegue entender por que está acontecendo isso, enfim. É por causa disso. Então, agora quando eu clicar em entrar, era para a lista ter funcionado. Eu acho que é isso aqui. Agora foi. Tá, agora sim, quando eu clicar aqui, ele aparece você submeteu tranquilo. Só que eu tô preenchendo aqui coisas, né, nesse e-mail e senha, só que, bom, estão sendo preenchidas à toa, né, não estão sendo armazenadas em lugar nenhum. Então, como é que a gente vai fazer para a gente pegar esses dados aqui de e-mail e senha e quando eu clicar aqui nesse entrar, ele consiga fazer alguma coisa e ter noção do que eu preenchi aqui, né, desses inputs. Aqui, para esse form, a gente vai usar useState para armazenar os valores que a gente está digitando aqui nesses inputs. Então, bom, para você chamar um useState, ele é simples. Você vai abrir, dar um const, vai abrir um array, aí ele vai, um useState, deixa eu só iniciar ele aqui. UseState. Pronto. Dentro dos parênteses, você vai colocar o valor inicial disso. Eu quero que ele seja string, ele comece como string. E aqui o useState ele sempre retorna duas coisas. Primeiro é o estado que eu estou querendo manipular, e-mail. E o segundo é uma função que me permite manipular esse estado. Então, set e-mail. Beleza. Tá. Agora eu criei um estado e-mail, como eu posso manipular esse e-mail e como é que eu vou atrelar esse input? Aqui no input, eu vou dar um value. Aí nesse value, eu vou passar o e-mail e eu vou dar um onChange. Então, onChange é toda vez que eu digito alguma coisa nesse input. Quando eu digitar alguma coisa nesse input, eu vou querer fazer alguma coisa. No caso, eu vou querer dar um... Aí aqui... Deixa eu pensar. Tá, vou fazer aqui mesmo. Deixa eu só dar um enter aqui para vocês conseguirem ver essa funçãozinha melhor. Beleza, esse onChange ele vai receber um evento. Esse evento que ele está recebendo nessa função que eu estou passando dentro do onChange é o evento digitar, né? Digitar do input. Então, eu vou pegar esse evento, event, e eu vou manipular ele. Eu vou dar um set e-mail, aí event.target.value. Pronto. Só para ver se está funcionando mesmo, aqui em vez de dar o console log e submeter, vamos dar um console log no e-mail. Pronto. Vamos digitar qualquer coisa aqui. Ele vai pedir o arroba, porque eu coloquei input do tipo e-mail. E beleza, pelo jeito tá funcionando, né? Eu tô vindo aqui, tô clicando em entrar, ele tá dando um console log nesse e-mail que eu digitei aqui. Acho que ficou meio passando por cima, vou dar uma explicada o que são eventos nativos, o que são eventos que você consegue manipular, enfim. Existem dois tipos de eventos no React. Tem aqueles eventos nativos do navegador, que é tipo esse event.previewDefault que eu peguei aqui nesse submit, que é algo que eu fiz no navegador natural dele. E tem eventos sintéticos, que são eventos que eu posso manipular no React, que são esses eventos de submit e change. E onClick também no botão. Eu posso vir aqui no botão e dar um onClick. Aí, o que significa? Quando eu clicar nesse botão, eu quero que ele execute alguma função que vai ser passada nesse onClick. Né? Nesse onSubmit do form, quando eu dar clicar no botão do type submit, ele vai executar essa coisa. No onChange do input, quando eu digitar, eu quero que ele capte esse evento de que eu estou digitando alguma coisa e faça alguma coisa com esse evento. No caso, eu estou pegando o value desse negócio que eu estou digitando. Esse event.target.value é justamente o que eu estou digitando aqui, né? Aí eu estou pegando e estou setando, estou dando um 7,5 nesse value. Então, toda vez que eu altero aqui, ele está dando um 7,5 nisso que eu estou digitando. É isso. Agora a gente vai fazer essa mesma coisa para o input aqui da senha. Então, vamos só vir aqui. OnChange. Vai pegar esse event. Aí aqui eu não queria um estado para armazenar essa senha, né? Então a gente dá um const password set password useState. Tentem sempre iniciar aqui o valor inicial para o useState sendo do mesmo tipo que você quer manipular esse estado.
Esse estado ele vai ser um string por toda essa minha página de login, né? Então inicia como sendo um string. Aí você inicia sendo um string vazio. Tá. Então, aqui a gente tenta colocar o nosso value. O value desse nosso input é esse password. E quando der um onChange nesse input do password, eu dou um set password event.target.value. Não. Ok. Vamos ver se está funcionando. Vou dar um console log tanto no e-mail quanto na senha agora. Tá. Vamos colocar aqui Paulo, @Paulo, senha 12. Beleza, tá funcionando. Então, agora o nosso form, ele tá funcional. Tô conseguindo pegar os dados que eu tô digitando nos meus inputs. Quando eu dou um submit no button, ele tá chamando um submit do form. E aqui vocês conseguiram ver, então, já como é que funciona o use state. Por que a gente não usa variáveis, né? Então, uma variável, quando ela é criada aqui na nossa página de login, ela é recarregada na nossa página, o valor dela é atualizado toda vez que a gente dá um re-render, quando a gente renderiza de novo a nossa página de login. E aí você vai alterar essa variável, ela não vai alterar dinamicamente aqui na nossa interface, né? Então por isso que a gente usa estados. Que aí aqui no estado, quando você, por exemplo, acho que vocês implementaram um contador na aula de use state, vocês chegaram a ver um contador. Quando você ia clicando no negócio, ele ia alterando o estado, tipo, dinamicamente aqui na página, né? Então você clicava para ir contando e ele ia alterando aqui mesmo na nossa página visualmente. Então é por isso que servem os estados. E a sintaxe de use state é essa. Então tá. Aí agora a gente vai dar uma pausazinha. Aí na próxima aula a gente vai. Na próxima aula não, né? Depois da pausa. A gente vai ver Use Effect, que é um próximo hook. A gente vai ver integração com a API e para o Rails agora, e lá para o nosso back-end, para a gente fazer a nossa model de usuário com o device e usando o Token Authentication. Então, é isso. Deu para vocês acompanharem tudo? Tá tranquilo? Tá muito pesado? Como é que tá? Tá de boa, tá de boa. De boa? A Tranquilo. próxima é de quanto tempo aí, só pra... Cara, eu não sei, velho. Eu tô só falando e só construindo as coisas. Eu vou chutar que dá mais 1h30, mais ou menos. Porque eu vou fazer a modo de usuário em uns 40 minutos e use context em 40 minutos, então é isso. Então dá pausa, tipo assim, pra voltar a você as coisas aí. Ah, pra voltar, uma pausa de 10 minutos. Tá de boa. Só vou resolver um PN, então volta. Tá, beleza. Então, 14, 12, aí a gente se vê aqui, beleza? Beleza. Então, vamos começar pela API, porque basicamente vamos rodar o que a gente tem aqui, né? A gente tem nossa página de login, que a gente coloca e-mail e senha, aperta em entrar e ele dá um console log. O que a gente quer é enviar isso aqui para a API. Então, a gente vai precisar de algumas coisas, né? Vocês lembram de Rails? A gente precisa da model, a gente precisa da controller e a gente precisa de uma maneira de chamar esse método da controller, né? Que é a nossa rota. Então, vocês lembram como que a gente faz isso? Eu lembro que fazia a moda, né? Controle e usava na rota, fazia as funções lá do CRUD na controller, na rota ligava com um caminho lá do que a gente coloca barra, API de cada moda. Uhum, exatamente. Aí, como a gente vai criar modo de usuário, vocês lembram o que a gente usa para a gente não ter que ficar lidando com criptografia de senha nem nada, para ser meio automático? Tem que usar o O, device lá, né? Foi mal quem falou?
É que minha voz é baixa nessa porra, não sei porquê. Mas eu Entendi. fiz o device lá, né? Exatamente. É o device. Aí você instalou o device, ô Paulo? Eu só não dei Rails G Device Install, mas o Jim tá aí. Então, instala um device. Aí, eu acho que para fazer modo em device é assim. E a gente coloca aqui, por automático ele já usa o e-mail como a entrada do login, né? Então a gente coloca mais o que a gente quer que um usuário tenha. A gente pode colocar, por exemplo, um username. Eu vou colocar só para ter como exemplo, mas a gente não vai usar Coloca não. isadmin também. Ih, tá. Nossa, pode gerar uma migração também, mas... É... Julian. Aí a gente faz a migração. E aí, se a gente olhar o nosso esquema, a gente tem aqui nossos usuários com e-mail, encrypted password e várias outras coisas, incluindo nosso usadmin e username. Aí, faz o de registrar, Paulo, o form ou... Acho que não precisa, né? Não, acho que só o de login já, porque senão não vai dar nem tempo de fazer um de cadastrar. Tá. Então a gente faz nossa controller aqui, sei lá, de controller. E a gente vem aqui nos controllers. Aí aqui a gente define nosso método de login. Aí a gente vai requerer os parâmetros também, né? Do nosso método. Vocês lembram como que a gente faz para pegar os parâmetros? Tem que criar uma função aí. User params. Uhum. Podia ser qualquer nome, mas é bom que faça sentido. A gente quer require user. Então a gente vai querer um JSON que tenha um usuário, né? E dentro do usuário tem e-mail e senha. É basicamente isso que a gente está pedindo aqui. Vocês lembram dessas partes? Na real, essa parte do back-end é a única coisa que eu sei. Do front-end que eu tô precisando estudar. Entendi. Então, eu acho que isso aqui tá errado. Valid password. Você lembra qual que é o método, Paulo? É valid password, a interrogação. Tipo, valid, underscore, password, interrogação. Esse aqui. Tá. User params, password. Uh, a gente também vai querer um rescue, né? Standard. Erro. E isso mesmo. A gente não precisa fazer essa verificação, porque o ponto find levanta erro se não encontrar. Aí, se não for válido, vamos renderizar aqui a mesma mensagem. Se não, a gente continua o fluxo e retorna aqui um JSON com o usuário e
um token de sessão, né? Authentication token. Vai. Eu odeio o fato de que Ruby não tem autocomplete. Vocês lembram uma maneira de fazer isso daqui ficar bem melhor? Tipo, de padronizar o que você renderiza, por exemplo, nos parâmetros do usuário. Pelo Serialize? Exatamente. Aí. Você fez com Panko, né, Paulo? Sim, é porque eu não ia implementar Serializer nessa aula, mas se quiser implementar, fica à vontade. Aí eu nem dei, tipo, na Genify, eu nem coloquei o Punk Serializer. Beleza, então não vamos colocar serializer não, vamos fazer aqui. User.username, user.email, usadmin. Então isso daqui tá fazendo papel de serializer, né? Só que Uhum. não é reutilizável. Tá faltando status. Rapidão. Tá, eu acho que até agora tá tudo certo. Tem alguma coisa aqui que eu errei que eu esqueci? Acho que não. Tá. Então eu já dei um migrate. Eu vou dar um Rails DB seed. Vamos criar uma seed para aqui um usuário, né? User.create e-mail ava@ava.ava password 13456 e username ava admin true. Vamos dar um Rails DB seed Rails S. A gente tem aqui no nosso localhost 3000, né? Nosso Rails. Aí se a gente olhar aqui, falta as rotas. Vamos colocar um scope API. E vamos colocar um... Qual é o mesmo nome? Tanto faz. Tier house. E vamos ver se funciona. Barra pay. Barra pay barra login. House controller. Só off. Tá. Erro, invalid username or password. Então tá chegando no API certinho. Todo mundo entendeu até agora? Alguém tem alguma dúvida sobre o que tá acontecendo aqui? Tipo, o que que eu fiz? Ah, Tranquilo. então tá. Então, vamos abrir o Thunder Client. Para Thunder Client. Vou colocar aqui, vamos colocar o body como user. 2 pontos. E-mail, ava@ava.ava e password 23456. Vamos enviar invalid username or password. Tá.
Tá acontecendo algum erro aqui ainda, então. Vamos printar o nosso user parents para ver o que está acontecendo. Alguém sabe onde está o erro? Eu tô com uma dúvida aqui, rapidinho. Tá conseguindo me ouvir aí? Sim, tá. É porque, tipo assim, quando eu criei o controle de o método login aí, tipo assim, o meu ficou muito pequeno, sabe? Tipo, nem precisou daquele são user parents lá embaixo, tá ligado? Aí, tipo, e tava rodando direitinho. Será que quando é user, tipo, precisa disso daí? Se quiser, eu posso mandar como é que tava a minha aqui, tipo, eu mando aqui no chat pra ver se pode arrumar aí. Ah, não, não precisa não, geralmente. Você pode fazer assim, ó. Foi a forma que eu fiz E aí fica a mesma coisa. Eu vou reiniciar para ver se... É isso daqui que você fez, né? Mano, a única alteração que eu fiz foi que eu usei find by, e-mail, aí paramos e-mail, tá ligado? Em Uhum. vez de usar find. E. Ah, é esse o problema, vale. Exatamente. Tá. Não. Eu Parâmetro só estava não assim. lembro quando eu fiz a minha model user, eu não lembro de ter feito essa controller out, não. Precisa fazer essa ou não pode fazer no controller user, não? É, pode. Eu só prefiro manter separado, porque, pelo menos na minha cabeça, tipo, você tem as controllers que mexem com os recursos da model, que, por exemplo, a controller de usuário, a controller de posts. Eu prefiro separar a controller de autenticação. Entendi. Mas novamente, isso é muito pessoal. Assim como eu gosto de separar o token do usuário, porque aí eu sei que tem menos probabilidade de quem for usar isso daqui fazer caquinha no front-end. Aí quando você fizer a controller da user, você vai herdar dessa classe aí? Não, aí é totalmente separado mesmo. O login, tipo, o login seria totalmente separado do usuário. Aí na controller de usuário, teria, por exemplo, editar perfil, mas coisas que não tem nenhuma relação com a autenticação em si. Entendi. Tem só aquele X, as token, não sei o quê. Aí na controller Entendi. de usuário vai ter tipo isso daqui só. Aham. Mano, Oi. a model de usuário ela tá com Authentication Token? Não. É. Tá. Rails share migration, authentication token, string, único. Eu acho que não precisa disso. Não precisa. Você tem que colocar aquele add Authentication Token to users. Isso. E aí, db migrate. Aí tem que ir lá na model do usuário e colocar
Acts as. Cara, tá lá na documentação de. Isso. Aí, ó. Eu sempre esqueço essa parada. Tá. Então vamos ver se funciona. Mas assim, não era pra isso mudar qualquer coisa, né? Sim, mas é só porque. Isso tá errado, mas E não. daí quando você desce. Ué. Ah, é porque você não deu. Não resetou o banco de dados. Areas, reset, message. Rails S. Aí, pronto, temos nosso token de autenticação. E aí, tá, finalmente vamos pro front. Calma aí, pode voltar lá rapidinho na controller lá? Só pra Sim? ver. Tipo assim, quando você renderizou o JSON lá de user, né? Essa coisa tá dentro das chaves aí, que é o username, o e-mail e o isadmin. Isso daí, tipo assim, foi opcional porque aqui, quando tinha feito, não tinha botado nada disso. Tipo, só botei renderizar user só. Tá com Uhum. você. Então, isso daqui é da lógica de você ter um serializer, né? Por exemplo, você pode enviar aqui, tipo, você pode enviar isso aqui dentro, né, se você quiser. E aí imagina que tenha sido algo semelhante a isso aqui que você fez. Só que passando pelo serializer, né? Quem faz isso daqui é a serializer. É isso, né? Ah, tá, entendi. Tipo, você tá, tipo que fazendo uma serializer aí. Tipo, isso daqui é exatamente o que a serializer faz. Você passa um lugar aqui, né? Tipo, o lugar aqui teria um serializer, isa. Sei lá, panco, ponto, eu não sei, não lembro como que é. Acho que era banco, aí dois pontos serializer. Aí depois você coloca qual serializer você quer aplicar nesse user. Aí você pode Uhum. fazer a serializer de login. E é isso. É. Aí o que eu tô fazendo aqui é um processo manual de serializar, que é esse daqui seria o equivalente, provavelmente, ao que vocês viram na aula. Só que eu fui um pouquinho além na hora de... Eu nunca passo o token de autenticação na serializer, porque eu não quero que isso... Alguém acidentalmente use a serializer de usuário errado. Pá, vai ter um index de todos os usuários na homepage. Aí se alguém olhar os valores da request, tem o token de autenticação de todo mundo lá. Eu não quero que isso aconteça por acidente. Então, o que eu gosto de fazer é serializar de maneira mais segura, só ter serializers seguras, e na hora de passar uma informação mais sensível, passar de forma explícita, sem ser por serializer. É, Então, é que eu tinha percebido que você fez tipo uma serializer manual, pode dizer assim. Não sei. Mas entendi, então, valeu. uhum, nada. Então, se a gente vir aqui pro front... Calma, alguém tem mais alguma dúvida? Uma moto aqui de fundo, mano. Sim. Então, vamos fazer aqui no front um handle submit para, né, deixar isso daqui mais legível. Obrigado, obrigado. Tá. Porque a lógica aqui vai começar a ficar um pouquinho mais complexa, né? Porque ao invés do console log, a gente vai ter que chamar a API. Como é que a gente chama a API?
Vocês lembram? Acho que essa parte aí eu nem vi. A gente usa o Axios, que é basicamente, ele deixa mais fácil trabalhar com requests. Então vamos instalar aqui que nem eles estão falando. E vamos olhar como é que cria uma instância. A gente pode ver aqui que você pode passar umas configurações padrões, pode passar umas configurações padrões, né? Mas a principal é essa base URL, que dá para ver aqui, que é para a gente colocar a nossa API. Então vamos fazer exatamente isso. Ele já instalou. Vamos criar aqui na nossa source uma pasta de utilidades, a nossa API. Vamos copiar e colar isso aqui. Importar isso. Importar o Axios. Tirar essas opções. Localhost 3000/API. E o que isso está fazendo, basicamente, meio que a gente não precisa ficar repetindo o código, por exemplo, do nome da API por toda a base, por toda a nosso front-end, porque, por exemplo, na hora disso daqui ir para o ar, não vai ser mais localhost 3000, vai ser a URL do site /API, né? Por exemplo, structurej.com/API. E na hora da produção é muito mais fácil trocar aqui do que, tipo, alterar em todos os lugares que tem. Então, geralmente, quando a gente vai acessar a API, a gente faz assim, porque é melhor, é mais padronizado. E aí, na hora da gente usar, a gente só importa. E aí a gente chama, por exemplo... eu fiz uma coisa errada. Aqui nas rotas eu defini como get. Isso aqui tem que ser post. Simplesmente porque é mais seguro, post por padrão. E a gente usa o api.post. E vamos ver qual é a resposta, né? Vamos também dar um ponto get. E... Tá, agora vamos olhar o que a nossa API responde. Primeira coisa, vamos olhar a nossa aba de network, né? Se a gente clicar em entrar, deu para ver aqui, tem duas coisas, né? Duas coisas falharam. A primeira das coisas que ele está falando aqui é que cores missing blá 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 blá. Quando falou de cores, tem alguma configuração errada na nossa API. Então, vamos na nossa API, habilitar o cores. O cores, basicamente, ele deixa o nosso uma URL diferente da URL da API e fazer requisição para ela. Então, por exemplo, aqui a gente tem o localhost 5173 e a gente quer fazer uma request para localhost 3000. A gente precisa que o nosso back-end permita que o localhost 3000 faça essa requisição. Então, vamos dar um F5, clicar em entrar de novo. O Options ainda está reclamando, eu acho que eu tenho que reiniciar o nosso servidor Rails. Ele ainda está reclamando. Eu acho que é localhost 5173, né? Ah, Porque sim. É exatamente isso.
Vamos reiniciar, então. E entrar. Exatamente, era o 5173. Agora o erro que está dando não é mais de corpos. Está dando erro unauthorized. Faz muito sentido, né? Porque o nosso e-mail e senha não estão aqui. Vamos colocar vá, arroba vá, ponto vá, 23456. Entrar. Não vou salvar, não. Mas agora deu para ver que a nossa request foi com as informações corretas. Na nossa resposta, veio aqui um usuário e um authentication token. E agora a gente precisa guardar isso na nossa aplicação de maneira que todas as páginas tenham acesso ao nosso usuário. E não só isso, como a gente quer que quando alguém dê F5 ou saia da página, feche o navegador e volte, ele esteja logado novamente. Então, isso são coisas um pouco complexas, honestamente, principalmente quando a gente tenta pegar tudo de uma vez. Então, eu vou tentar ir bem passo a passo, inclusive na motivação, que nos leva a usar contexto. Então, eu queria saber primeiro se todo mundo entendeu até agora o que aconteceu, se alguém está com alguma dúvida. Tranquilo. Então tá. Só queria deixar também marcado que caso você erre e não logue, é legal ter uma mensagenzinha de erro, né? Então você pode colocar aqui, tipo, eu fiz isso em uma das minhas aulas, mas basicamente você pode validar e aí só se não validar, por exemplo, se não tem e-mail nem senha, você nem faz a chamada para API, não faz sentido. Antes faz só um alert, preencha os campos. E aí se um campo estiver vazio, preenche os campos. Aí se a nossa senha estiver errada também, a gente quer, mas isso daqui na verificação de front, na verificação de back. A gente ainda assim quer que o erro apareça. Então aqui a gente colocaria, tipo, erro ao fazer login. E aqui, erro ao fazer login. Só para a experiência do usuário não ficar prejudicada, né? Tipo, ele não saber o que está acontecendo. Então, tá. Como é que a gente guarda o nosso usuário da nossa resposta para mostrar na tela? Tipo, vou colocar aqui a gente quer colocar aqui o nosso usuário. Como é que a gente faz isso? Eu vou começar colocando o que a gente já tem, né? Se a gente quer colocar o e-mail, bem, a gente já tem toda a construção para colocar aqui, né? Então, aqui a gente tem o nosso e-mail. E para colocar o usuário na tela, o que que a gente precisa fazer na nossa página de login? Alguém já sabe? A gente precisa de estado. Sempre que a gente quer modificar alguma coisa no nosso front, com qualquer coisa, tipo, eu quero modificar com uma resposta da API, eu quero modificar com o input do usuário, com uma ação do usuário, a gente vai usar estado. Então, por enquanto, vamos colocar aqui um nosso usuário, o set user, igual useState, e vamos colocar ele como null inicialmente. A gente coloca aqui nosso user. Eu vou colocar uma coisinha para formatar também, mas
podem ignorar. Isso daqui é só para mostrar o usuário mais bonitinho. Então, quando a gente tiver o usuário, tipo aqui for e-mail ava@ava.ava, vai aparecer aqui o nosso usuário. Então, o que a gente quer é que na volta da API, a gente troque esse estado pelo valor do usuário. Como é que a gente faz isso? Onde é que a gente recebe a resposta da API? E como é que a gente muda esse estado a partir disso? Deixa eu tirar esse e-mail. Vocês sabem? Eu acho que não. A ideia, sempre que a gente quer mudar o estado, então tá, a gente quer que alguma coisa seja dinâmica no front, a gente vai usar estado. A gente quer mudar o estado, a gente usa a nossa função de mudar estado. Que nem a gente usou aqui embaixo para mudar o e-mail quando você muda o input. O onChange do input seta o estado do e-mail. Aí a gente faz aqui, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um ponto post para API. Poderia ser um ponto get, um ponto delete, um ponto put, enfim. E aí, se a resposta for sucesso, ele vem para cá. Se for um erro, ele vem para cá. Então, se a gente setar o user como os nossos dados da resposta, vamos ver o que acontece. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Ele passou os dados do usuário? Aqui ele pegou a resposta da API e ele setou o usuário como os dados da resposta. Então, se a gente... Oi? Só pra saber, a cabeça de vocês está fritando muito, porque tipo, daqui a 10 minutos vai dar mais 1 hora de aula. Aí só pra saber se vocês estão querendo uma segunda pausa. Tipo, 1 hora aula, aí pausa, 1 hora aula. Ou você tá de boa, continua. Por mim, tanto faz. Tanto faz? Pô, também pode tocar, tá de boa. Ah, então beleza, então mantém. Então mete 1 hora e meia de aula. Beleza. Então, se a gente lembrar da nossa resposta da API, ele está respondendo com essas informações que a gente quer. Então, aqui no nosso ponto then, ou seja, após, a gente pega a resposta da API, pega os dados dele, e aí a gente seta o usuário a partir disso. Porém, aqui a gente tem tanto as informações do usuário quanto o nosso token de autenticação, que é mais sensível, né? Que a gente não quer... que não interessa tanto para a interface de usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou setar user como só o usuário. Então, a gente vai clicar aqui. E pronto, a gente está setando como só usuário. E se a gente quiser pegar o token, como é que a gente faz? Se a gente tivesse, por exemplo... Como é que a gente faria para pegar aqui o token? O Copilot. Todo mundo já entendeu isso?
Tá. Se ninguém falou é porque não tá com dúvida. Então vamos seguir. Porém, tem um problema dessa maneira que eu fiz aqui. Que tá, a gente vai entrar aqui. Aí a gente vai trocar de página. A gente vai voltar. Ué, cadê o usuário? O usuário agora tá null de novo. Por quê? Porque a gente deixou esse estado localmente para a página de login. A gente precisa fazer com que toda a aplicação tenha acesso ao usuário. E a solução disso, assim, tem mais de uma solução. Uma possível solução seria aqui, por exemplo, aqui na root, a gente criar aqui o estado do usuário e passar como props para todos os componentes que precisam do usuário, né? Que aí você pegaria aqui, tipo, user, e aí na outra página você também pegaria o user. Mas a melhor maneira para você não ter que ficar passando a propriedade do contexto global da sua aplicação é você fazer um contexto global, ou seja, um contexto que tudo da aplicação está dentro dele. Então aqui a gente faz um user context .jsx. Aí a gente vai ter nosso user context create context no e user context provider. Aí a gente vai ter duas coisas, né? A gente vai poder usar o contexto em algum lugar, tipo, a gente vai poder usar o contexto user context em algum lugar da nossa aplicação, e a partir dele a gente desestrutura o que tem no contexto, ou a gente vai, ou não, foi mal. E esse contexto vai funcionar dentro do provedor de contexto. Então a gente vai criar o nosso provedor de contexto, userContext.provider. Foi mal. A gente vai retornar o nosso provider e a gente quer que o nosso useContext retorne alguns valores, né? Como por exemplo o valor de usuário. E aí a gente tem um estado aqui, né? User set user equals useState. E aí a gente pode passar aqui também, por exemplo, set user da vida e colocar em volta da nossa aplicação inteira nosso user context. E aí tá dando errado. Por quê? Porque a gente precisa aqui passar, né, as nossas children. Pegar aqui também, children. Tá? E agora a gente tem nosso estado em um local global. E agora sim, ao invés da gente usar um estado local da página de login, a gente pode substituir isso pelo nosso usuário e set usuário do. Vamos também exportar uma função user context para usar o nosso contexto. Que vai retornar só use context. User context.
Por que isso? Porque a gente pode fazer uma verificação também aqui dentro, que às vezes você está usando o user context no lugar errado e você pode levantar erro aqui para ficar mais legível as coisas. Por exemplo, quando você está dentro do provider e você usa user context, o valor dele é esse valor aqui, né? É um user com usuário, set user com set user. Mas quando você usa fora do provider, ele vai ter o valor de null. Então você podia fazer a verificação, por exemplo, if not, tipo, const. E se não tiver contexto, você levanta um erro, tipo, throw erro, tem que usar provide. E aí agora, se a gente tirar esse provider de volta, não, vamos primeiro fazer passo a passo. Vamos usar aqui o nosso contexto de usuário. E agora se a gente entrar aqui, tipo, avá, arroba, avá, avá, 3, 4, 5, 6, e entrar. Pronto, agora se a gente vir para a homepage e voltar, o usuário ainda está aqui. Todo mundo entendeu o que o contexto fez, o porquê quando a gente troca e volta, o usuário ainda está aqui? E para que a gente usou o contexto? Aham, entendi. Então tá. É só para explicar também o porquê eu fiz essa verificação aqui. Se a gente tirar o provider de volta, tipo, vai acontecer coisa errada, né? Por exemplo, se a gente não tiver essa verificação aqui. Context is not defined. E aí, se você olhar, tipo, é muito estranho, principalmente quando você tem uma aplicação maior. Às vezes você não sabe exatamente de onde está vindo. Você tenta olhar, tipo, no console, onde é que está vindo? CTX is not defined. Isso está acontecendo no componente login. Componente login? Mas o que diabos tem no componente login? Tipo, ao invés de ter que ficar caçando erro, é legal sempre levantar erros que fazem sentido. Então, se o desenvolvedor fez coisa errada, tá falando aqui o que o desenvolvedor fez de errado. Então, tá funcionando essa parte. Mas vamos abstrair um pouquinho mais, porque não é legal você passar o set user para as páginas, porque tem coisa que você não quer que esteja na página de login. Seria legal ter uma interface aqui, por exemplo, que a gente consegue importar essas funções do nosso contexto. Então vamos fazer exatamente isso, né? Ao invés de passar o set user, vamos passar uma função login, uma função logout. E vamos definir essas duas funções. Function login e logout. E aí a gente chama aqui o nosso login, passando e-mail e senha. E aqui a gente pega o nosso e-mail e nossa senha. E vamos retornar
exatamente o que a gente estava usando aqui, né? Então, a gente só substituiu isso mesmo e retornou exatamente o que a gente estava escrevendo ali. Mas já já vai fazer sentido o porquê. E o logout, por enquanto, a gente ainda não tem, né? Mas vamos ver se está funcionando ainda. Vamos dar F5 e tentar entrar. Avar, arroba avar, ponto avar. 4, 5, 6. Entrar, deu algum erro. API is not defined. Já esqueci de importar a API daqui. Tá. Avar, arroba avar, ponto avar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar, erro ao fazer login. Hum, eu tinha esquecido do async. Eu acho que era esse. Não. Sabe o que eu fiz de errado aqui, Paulo? Mano, eu não tenho certeza. Porque era pra funcionar. Uhum. Login, tô pegando o login. Nossa, eu sou muito burro. Esse set user aqui também fica lá dentro. Tá, eu ia falar isso. Mas tá. Porque a gente não tem mais acesso ao set user na nossa página de login, né? Então vamos tentar avar, arroba avar, ponto avar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E funcionou. Tá aqui o nosso usuário. Todo mundo entendeu até agora? Então tá. Paulo, se você quiser interromper também, ou se você quiser programar o resto, é só falar, tá? Não, mano, pode continuar. É porque tu vai sair daqui a pouco, né? Aí tu avisa, que aí eu pego o home e continuo a partida. Se quiser que eu continue agora ou depois, tanto faz. Beleza. Então, uma coisa a mais que a gente precisa é... A gente tem o token de autenticação, mas se vocês lembram, quando a gente mexia no Insomnia, no Thunder Client, seja lá o que vocês usam, depois da gente pegar o token de autenticação, a gente mexia lá na request, a gente adicionava aos headers, então, tipo, a gente adicionava aos headers algo como x out token. Era isso? Ou é... Não, é x user. É X-User, porque é a moda. Certo token. E aí tinha um token qualquer, né? Tipo, aqui é uma variável. E a gente precisa fazer a mesma coisa com essa nossa API aqui, né? Que a gente instanciou. Para isso, a gente pode olhar aqui no Axis, porque eu não lembro exatamente como que faz. Acho que é api.defaults.headers.common. Tá, vamos testar então. api.defaults.headers. Headers.common. Isso. Common. Tá. Ponto .com, ponto o quê? Ponto .set, Não, ou isso igual ao header que você quer colocar. Ah, é. isso daqui, então. Uhum. E aí a gente tem aqui nossa resposta, o Authentication Token. Então, como é que a gente vai testar isso também?
Testar, como assim? Enfim, depois testa. Se tá funcionando mesmo. Ah, é. Aí teria que fazer outra moda. Mas eu tenho certeza que é API defaults.headers. Tem como você ver no. Acho que. Não, mas teria que fazer alguma request pra ver no console. Dá pra fazer assim, ó. Boa, isso. Eu posso fazer a mesma requisição 2 vezes. Na primeira vai estar 100, né? Aí a segunda aparece o header. Exato. Se a gente olhar a primeira request, os nossos headers, Ele vai tá, jogar lá pra baixo, se eu não me engano, cara. se eu não me engano, ele fica aqui, junto com esses X. Vamos ver. X, não. Fica lá embaixo, ó. X user token. Tem aqui o nosso token. Não sei por que ele vai pra baixo, mas ele vai. Acho que em ordem alfabética. E aqui não tem, né? Sim. Então, a partir da segunda request, a gente já começa a ter por padrão enviar o nosso usuário autenticado, né? Porque se a gente tiver tipo, para editar o post, você precisa ser o dono do usuário. Você vai ter que usar o current user lá na API. E o current user depende daquele, né, do access token authenticatable for user. Que aí, basicamente, ele vai verificar por você se quem está enviando a requisição está com o token correto de autenticação. Tá, além disso, a gente quer, por exemplo, se eu der F5 e eu enviar de novo, Faltou um header também, né? qual? É porque se você passar só o token, ele meio que não funciona, tem que passar e-mail também. Assim? Uhum. Inclusive isso daqui tá errado. Não, tá certo. Não, tá certo. User.email. Além disso, é sempre bom, né, que quando o usuário aperte F5 e faça a requisição de novo, o header continue aqui. Por quê? Porque o usuário não deslogou ainda, ele só fechou o navegador e abriu de novo. Se eu entrar no meu GitHub, eu ainda estou logado, por exemplo. Então a gente usa cookies para isso. Aí, se eu não me engano, pelo que eu vi, o Paulo já instalou uma biblioteca chamada JS Cookie. Ela tem uma interface muito simples, que é get, set e remove. Então, a gente pode setar o nosso cookie aqui, por exemplo. X. Na real, eu vou colocar aqui, tipo, authentication token e e-mail. E eu preciso passar dois parâmetros, né? O nome, que é uma string, e o value, que também é uma string. E também tem opções que vocês podem passar. Então, o value aqui é esse. E do e-mail é esse aqui. As opções vocês podem olhar, tipo, você pode colocar para expirar, aí se não me engano é em segundos. Você pode colocar, tipo, para expirar a sessão do usuário em 1 hora. Eu acho que é em dias, na verdade, não? É verdade, dessa biblioteca em dias. Mas, tá. E aí, a partir do momento que a gente tem os cookies, tá. E aí, a aplicação reinicializou, você tem os cookies, mas você ainda não vai ter os headers da API. A gente vai ter que usar que o quê? Na primeira renderização da nossa aplicação, algo aconteça. Como é que a gente faz isso? Vocês lembram? É um hook também. Ou seja, começa com use.
Alguém lembra? Qual hook a gente faz para rodar uma função na inicialização da aplicação? É isEffect. A gente passa como primeiro argumento a função que a gente quer que ele rode. Segundo argumento, um array de dependências. No caso, a gente pode deixar ele vazio, porque não tem nenhuma dependência. É só na inicialização da aplicação. Aí aqui, a gente vai pegar o nosso e-mail e o nosso authentication token e vai usar de novo cookies. .get. Função. E aí a gente quer setar os nossos default headers. Então eu vou abstrair essa partezinha aqui para ficar mais fácil mudar depois. Ainda, set default headers, email, authentication token. Isso daqui é uma função. E aí a gente chama essa função com essa authentication token e o nosso e-mail. E aí aqui de baixo vai ser a mesma coisa, só que com o que a gente pegou dos cookies, né? Vocês entenderam isso? Porque ninguém respondeu quando eu perguntei do isEffect. Vocês entenderam o que vai acontecer? Vocês sabem o que vai acontecer? Eu acho que vai apontar um erro aí. É que tem que verificar, tipo, if e-mail and authentication token. Aí sim você faz o handle set default header. Uhum. Verdade, né? Se você tiver e-mail e já tem que aí sim faz isso. Então, vamos dar um F5, vamos colocar aqui nosso e-mail. Vamos entrar. Não vou salvar não. Mas aí eu vou fechar. Vou abrir de novo. E não funcionou. Vamos olhar aqui nosso storage. A gente tem nosso token de autenticação, a gente tem nosso e-mail. Então, É que você tem que dar um set user também, né? é verdade. Depois de setar os default headers, você tem que pegar o usuário. Aí seria ideal você ter, né, a controller de usuários, para você pegar aqui user, sei lá, barra profile, ou qualquer outra informação. E aí, set user, usuário da resposta. É que no caso isso daqui não vai funcionar, né?
É. Eu mostro mais? O que que eu faço mais aqui, Paulo? Não, acho que não precisa continuar o controle de usuário, mas tipo lá no negócio, em vez de dar api.get para você pegar o usuário da API, só dá um set user mesmo, só pra tipo mostrar, tá ligado? Que tá Uhum. setando o usuário. Sim. É, então vamos setar o usuário aqui com qualquer coisa, né? Tipo, set user. Como a gente só tem um e-mail aqui, eu vou colocar só o e-mail. Mas assim, A hora vai ficando meio densa já. Vai dar 15h30 daqui a pouco. uhum, de boas. Aí se a gente der um F5 aqui, né? Dá pra ver que sempre que carrega a página, ele já carrega o usuário aqui. Idealmente, assim que carrega a página, ele pega as informações atualizadas da API, né? Por isso que tem isso. E por isso que a gente não guarda o usuário no cookie. Porque senão acontece de coisa ficar desatualizada quando você usa dois aparelhos, por exemplo. Eu acho que é isso de contexto. Tem mais alguma coisa? Ah, tem o logout, né? Isso. Como é que vocês acham que a gente faz logout? Vocês lembram? Eu lembro que a gente também fez. Ixi, só tá o Marx agora. Eu não ia falar nada, mas aí. Mano, e o pior é que, tipo assim, eu ainda tô vendo essa parte do front, tá ligado? Mas eu tô entendendo, pô, vocês fazendo, tipo, tô entendendo pra que serve cada coisa. Vai ficar mais fácil pra mim quando for terminar de ver as aulas lá. Tá de Uhum. boa? Mas me mandaram mensagem aqui no Discord, falando que vão estar ocupados agora, aí vão ver a aula gravada. Uhum, de boas. Mas, Marx, então, chuta, o que que a gente pode fazer para que na próxima vez que a gente aperte F5, o usuário não esteja mais logado? Para quando, tipo, depois da função logout ser disparada, né? Então, tipo, aqui, user, botão, logout, Tem um botão de logout na navbar, pô. tá? Aham. Então, vamos para navbar. Tem um HRF, né? É porque acho que eu dei o Ctrl Alt pra baixo. Entendi. Primeira coisa, como é que a gente pega o nosso logout aqui? Você lembra? O logout do nosso contexto. Que a gente iguala aqui, Marcos. Pô, velho, ser sincero, eu não sei. A gente precisa usar o nosso contexto, né? Então, exatamente isso. Use user context. Aí, dá um clique no botão do logout, ele vai fazer o logout. Então, aqui na nossa função de logout, a gente quer ter alguma coisa, né? Vamos colocar aqui um alert slogans. Agora, se a gente clicar aqui, tem um alert deslogando. Se a gente der F5, ele não deslogou. O que que a gente altera na função logout para ele de fato deslogar? Tipo, pode jogar em termos gerais. Tipo, a gente precisa fazer tal coisa. Não sei como faz, mas fazer tal coisa. Seguindo toda a lógica de como a gente fez para logar, para deslogar. Como é que a gente faz? É, tipo assim, na minha cabeça, como você
fez um set lá pra logar. É como se você fizesse um delete, remove, Exatamente. Mas, tipo assim, esses métodos aí, tipo cookies.set e cookies.remove, já vem da própria biblioteca, vocês não tem que criar nada, né? Exatamente. Ah, tá, pode crer. Você pode dar uma pesquisada na biblioteca deles aqui, que eles têm como usar aqui. Instalação, aí tem cookie.set, aí tem algumas opções, né? E tem aqui o ponto .remove, que é da documentação, né? Aí, ah, eu vou fazer também, não sei o quão boa prática isso é, na real, mas eu vou setar os default headers como vazio. Só para o usuário ser deslogado tipo na hora. E além disso, tem uma coisa que é bom fazer, que é limpar o estado atual, né? Porque a gente tá tirando o cookie para a próxima vez que o usuário entrar no site, tipo, quando ele apertar F5, mas enquanto ele está no site agora. A gente vai setar o nosso usuário de volta para o estado inicial, que é nulo. Então agora se a gente clicar em logout, deslogando. E pronto. O usuário virou nulo, a gente está deslogado. Se a gente olhar os nossos cookies, desconsidera essas duas coisas aqui, porque elas são de outra aplicação. A gente está sem. Se a gente logar, a gente fica com. Se a gente deslogar, a gente fica sem de novo. Alguma dúvida? Tem algo a acrescentar também, Paulo? Não, eu acho que na verdade com isso acabou. Eu ia implementar a página do usuário só se tivesse tempo. Só que já vai dar 15h30 já. Entendi. Só uma dúvida, rapidinho, tipo assim, é só naquela primeira parte que vocês, tipo, pegaram a API pelo front, sabe? Tipo, foi bem no começo lá, eu fiquei um pouco na dúvida, na verdade. Isso Essa aqui. aí mesmo. É tipo, é, esse localhost 3000 da API, tipo, eu não entendi muito bem essa parte, na real. É onde está rodando o nosso servidor Rails. Então, tipo, se a gente. Deixa eu rodar de novo aqui o nosso Rails. Ele está rodando no nosso localhost 3000, que é. Uhum. Então, se a gente usar o Standard Client, por exemplo, a gente quer enviar para localhost 3000/API/login. Caso é um post. E tá, mas se na hora de fazer uma requisição a gente não quer colocar esse início ele é o quê? Ele é a URL base, né? Como explicar direito? Basicamente essa é a URL base. Todos os métodos da API vão estar aqui dentro. Então vai ter tipo users, vai ter posts, vai ter um comments, talvez tenha sei lá, um posts/1/comments, sei lá. Então essa é a nossa URL base que a gente vai enviar. Então a gente coloca ela aqui. Tipo, essa é a ideia. Se é aqui que se o nosso Rails está rodando na porta 3000 e todos os métodos da API estão dentro de /API,
a gente coloca aqui que nossa URL base é s/API. Então, na hora da gente fazer um api.post, por exemplo, /users, ele vai estar fazendo uma requisição para /users. Deu para entender? Entendi, beleza. Ele é literalmente uma junção de strings. Ele junta a string base URL mais esse input que você colocou aqui, que no caso é users, que dá isso aqui.